Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa minha casa. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista e terapeuta, e aqui eu ensino pessoas como você a se livrarem de insegurança, que é um bloqueio emocional. Mas como, Acrísio? Eliminando traumas de infância. Quanto tempo, Acrísio? Em até 5 semanas. E nós temos um tema para hoje. Deixa eu ver aqui qual é o tema de hoje. Perguntas e respostas. Eu sei qual é. Abandono afetivo. Você tem alguma pergunta sobre abandono afetivo? Já começa a escrever aí que eu vou responder, tá bom? A equipe está de olho e vai me ajudar nisso. E qual é a relação do abandono afetivo com a insegurança? Será que existe? E abandono afetivo, quando eu estou falando disso, estou falando do abandono afetivo lá na infância, né? Então, para começarmos, qual é essa relação entre abandono afetivo da infância e a insegurança? Vamos falar disso? Muito bem. Já aproveita, manda compartilha esse nosso assunto de hoje com as pessoas. Nossa, o que eu mais vejo é a insegurança permeando, controlando a nossa vida. O que eu mais vejo, será que vai dar certo? Será que essa minha relação prospera? Será que se eu sair desse emprego, eu não vou fracassar? Nossa, quanta coisa envolvendo a insegurança na nossa vida. Então, manda aí um foguetinho compartilhando isso para a gente falar mais, né? Tá bom? Vamos nessa. Bem, primeira coisa, o que é abandono afetivo? Duas palavras, olha aí, abandonar e afeto. Abandono afetivo. Foi um abandono que não foi necessariamente físico, foi de afeto. Mas quem faz isso não é necessariamente quem faz, mas é quem recebe, quem percebe o abandono. Então, quem percebe é a criança. Eu não estou falando dos filhos de vocês, dos nossos filhos, eu estou falando de você adulto, tá bom? Quando você adulto, você, com 60, com 50, com 40, com 35 ou com 20, quando você percebeu esse abandono de afeto, é o que acontece. Então, mas quando é possível que uma criança perceba isso? Né? Como é possível? Papai e mamãe não saíram de casa, não se separaram, estão juntos há 200 anos. Como a criança vive isso se eu dei tudo? Como que criança, como você, meu filho, pode dizer que foi abandonado se eu te dei tudo? Eu trabalhei feito louca para dar a melhor escola para você. Eu trabalhei feito louco para não deixar faltar o melhor alimento para você, as roupas que você precisava, o material escolar que você precisava, né? Eu chegava atrasado no trabalho porque eu levava você de carro, de bicicleta, de moto para a escola para que você não precisasse pegar ônibus. Como que você diz que houve abandono afetivo? Olha, primeiro, não é o pai ou a mãe, é como a criança viu isso. Então, eu não estou falando das crianças, estou falando de você adulto, tá bom? Como você viveu um abandono afetivo. Mas existem situações que são propensas às crianças perceberem isso. Existe situação que foi propensa para você ter percebido isso. Né? A Vanessa dizendo, eu sofri abandono físico e afetivo. Né? E não dá para comparar. Eu preferia ter sentido abandono físico do que o que eu senti abandono. Não dá para comparar. Por quê, pessoal? Porque é quem sente. Não se é maior ou menor para você, é quem sente. Não é? Então fica ligado nisso, tá bom? Bora lá? Então, o que é abandono afetivo? Acho que até já falei, né? Mas é uma experiência traumática. E não precisa ter sido a queda das Torres Gêmeas, tá bom? Queda das Torres Gêmeas nossa, é impactante, nunca sai da cabeça.
A experiência traumática, muitas das vezes, são imperceptíveis, porque impactou a gente e a gente guardou no inconsciente, tá bom? Ah, mas então ficou esquecido. Não ficou não, estão funcionando, que nem um câmbio automático. Está trocando a marcha, mas você não percebe. Ele está trocando, não é? Vamos lá. Experiência traumática com consequências graves para o desenvolvimento humano. Estou falando de desenvolvimento humano. Não é um salto, é um processo que fica impactado na nossa vida, tá bom? Então, estamos definidos isso? Que abandono afetivo foi um trauma que eu percebi a crise lá na minha infância. Papai não estava presente comigo. E eu senti isso. Né? Isso é besteira. Não, não é besteira. Isso impacta no desenvolvimento. Existem muitos estudos, não estudo de só livro, estudo investigado empiricamente, na experiência, no convívio. Eu, há mais de 17 anos, sou psicanalista e terapeuta, eu atendo pessoas. Além de atender pessoas individualmente, eu tenho uma experiência que é incomum, que é atender grupos de pessoas em treinamentos, em processos terapêuticos online, em treinamentos vivenciais, presenciais. E eu coleciono informações, tanto do estado anterior a um processo terapêutico, quanto informações no durante o processo terapêutico e no depois. Então, isso que eu estou dizendo para você, além de ser estudos da psicologia, são perceptíveis na vida da gente. Então, experiência traumática que trouxe consequência grave no desenvolvimento humano, do ser humano. Por exemplo, um pai que nunca participa da vida do filho, nunca participa da vida do filho. Por quê? O pai tem que trabalhar, né, filho? Pô, eu preciso garantir aí o carro novo todo ano, o celular novo todo ano, seu computador todo ano, a sua faculdade particular de medicina na Argentina todo ano, né? Então, mas eu estou longe de você. Eu não participo das reuniões de escola, eu não vou assistir um jogo. Tem uma pergunta aí, né? Eu vou só terminar esse pensamento, deixa essa pergunta aí na tela. O pessoal do YouTube tem a preferência de ver algumas coisas que passam. Tem uma experiência de um nutricionista muito conhecido, muito famoso, que ele trouxe para mim a seguinte queixa. Meu pai nunca assistiu a um jogo meu. Grande jogador de basquete de uma seleção de um estado no país. Seleção de basquete. Cara, era top lá. Meu pai nunca foi assistir um jogo meu. E ele iria participar como palestrante num grande evento mundial acontecido em São Paulo sobre nutricionismo esportivo. E ele se sentia inseguro. E ele narrava essa história, esse episódio. O pai nunca participou da minha vida. Olha só a insegurança onde vai parar. Né? Ainda que ele tenha toda a qualidade. Então, o pai que nunca participa, ei, presta atenção. Será que você viveu isso? Como é que era seu pai? Às vezes os pais não tinham essa condição. O que acontece na vida do filho? O vídeo se sente abandonado e inseguro. Agora eu vou ler a pergunta. É uma pergunta? Doutor, eu tive uma infância cheia de brigas dos meus pais, pois meu pai era alcoólatra e agressivo. Então, né? Olha só. E isso traz o quê? Traz insegurança. Por quê? Como uma criança vive naquele ambiente inseguro, o que pode vir a acontecer? A criança está em formação. Ela está formando a vida dela, aprendendo como ela reage. E se ela não sabe o que vai acontecer quando o pai alcoólatra vai chegar? Porque quando ele chegou ontem, ele bateu na minha mãe, quebrou a televisão
e disse que ia matar todo mundo. Como que essa criança vai dormir aquele dia assustada? O corpinho dela cheio de medo. Né? Então, ela acaba desenvolvendo uma baita de uma insegurança nas relações. Ou ela acaba entendendo que amar é isso. Então, a insegurança vem disso também. E como resolver isso? Eu vou falar um pouquinho como resolver. Pessoas com ego alto têm dificuldade em mudar? Pode ter, mas elas têm a possibilidade de mudar. De alguma forma, todos nós temos o ego. Todos nós, de alguma forma. Ou não seríamos quem somos. Não é? Então, o ego alto vai depender da disponibilidade e abertura, vai depender de quanto ela já perdeu, vai depender da dor que ela está vivendo, entende? E às vezes ela vai ver isso lá na beira do caixão, na beira da morte. Não sei se tem ligação com a rejeição na infância, mas por presenciar muitas brigas, eu não sei lidar com a paz. Parabéns por ter percebido. Tudo resolvo na briga e com conflitos. Por que será? Eu aprendi assim. Eu naveguei nesse mar. E é nesse mar que eu me sinto bem, porque lá, nesse mar, eu me aproximo dos meus pais. Entende? Mas eu posso fazer diferente. Eu posso quebrar esse ciclo. É um processo. É um processo. Vamos em frente, um pouquinho mais. Um dia, uma mãe que trabalha fora o dia todo. Uma mãe você, adulto, que teve uma mãe que trabalhava fora o dia todo. Chegava em casa cansada para cuidar dos 5, 6, 3, 2, um filho. Mas estava cansada, extenuada, não dava atenção. O que acontece com a criança? O filho se sente abandonado afetivamente e sozinho, solitário. E vive isso, porque durante o dia ele viveu assim, a mãe fora. A mãe fora. Não, e pode ser a mãe que tem o marido, que também trabalha, ou a mãe sozinha. Mas está fora. Quando chega, mamãe vai chegar, mamãe vai chegar. Ela chega acabada, ainda tem que fazer o almoço do outro dia, lavar a roupa. Como que ela vai parar, sentar, colocar o filho no colo, dar beijinho, dizer eu te amo? Ela poderia fazer isso, mas você acha que ela recebeu também isso? Ela entendeu que na vida ela tinha que ralar, dar duro, que é isso que os filhos vão crescer com esse exemplo. E a gente aprende essas coisas, sabe? O que é ego, a Vanessa? Ótimo. É uma metáfora, Vanessa, sobre uma forma de comportamento, uma parte em mim que é como se eu fosse o gostosão. Eu sou a gostosona, eu sou a poderosa, eu sou certo em tudo, eu sou a pessoa mais sábia do mundo. Isso é uma forma que a gente diz o ego inflado, o ego grande, crescido. O ego geralmente é relacionado com coisas negativas. Mas se a gente vai lá para Freud, Freud dividiu a mente em ego, superego e o id. São instâncias da mente, mas é metafórico, sabe? Mas não é para hoje isso, é para um outro dia, tá bom? Ou no processo terapêutico A Origem você aprende isso. Terceiro exemplo, um pai que critica constantemente o filho ou a filha. Oh, você não serve para nada, você não faz nada certo, você vive. Que bagunça, que quarto fedido, que cueca suja, que garrancho, que letra feia, você é isso. O tempo todo criticando essa criança. Você, que hoje é adulto, quando era criança, pode ter tido pais, pai ou mãe, que criticava a cada minuto, a cada coisa que você fazia, a cada passo que você dava. Tá aí, já assistindo televisão de novo. Sai, você não faz nada. Você é um preguiçoso. Vai lavar os pratos. Pô, que prato mal lavado. E não enxuga. Vai para o seu quarto. Olha aí, ó. Tá dormindo em cima do lençol. Você não faz nada certo. Não é? Então, o tempo todo criticado. O que acontece com essa criança que você foi um dia? O filho se sente inseguro
e com medo de errar, que tem tudo a ver. Agora imagina esse filho crescendo, sendo grande, inseguro, com medo de errar, né? Então, vamos lá. Vou dar mais um exemplo, o último, tá? Uma mãe que compara o filho com os outros. Olha aí, seus irmãos. Olha os seus irmãos. Eles são inteligentes. Você não. Você só serve para ser empregada doméstica, como se isso fosse um pecado, né? Olha os seus irmãos, seus primos, como são bonitos. Você não. Esse cabelo mal cuidado, né? O tempo todo comparando a criança com outros. O que isso vai fazer lá dentro dela? Caramba, o que acontece dentro dessa criança? Imagina, você lá na infância passando por isso. O filho se sente inseguro e com baixa autoestima. Eu não presto para nada, os outros são sempre melhores do que eu. Eu não presto para nada, os outros são sempre melhores do que eu. Não é? Então, tá gostando da live? Compartilha essa live. Vamos lá. Então, você que um dia foi criticado, pode ter passado por isso e estar hoje inseguro e com medo de inseguro e com baixa autoestima. Quais as consequências de tudo isso na vida adulta? De todos esses erros do passado que não foram cometidos com vontade de errar, foram a possibilidade de nossos pais. Gera insegurança na vida da gente. E o que essa insegurança faz? Vamos ver? A pessoa que foi abandonada pelo pai, abandonada afetivamente pelo pai. O pai não acompanhou, nunca teve próximo, porque tinha que trabalhar e ganhar dinheiro, senão quem ia sustentar a família, é ou não é? Essa pessoa, hoje, pode se achar que todos os homens vão abandoná-la. Essa pessoa, mulher, né, pode achar que todos os homens vão abandonar, assim como o pai a abandonou. Né? E imagina, se ela acha isso, qual pessoa ela vai encontrar na frente? Alguém que vai cumprir esse papel para ela, vai fazer esse favor para ela e vai abandonar, e ela vai dizer, tá vendo como o homem não presta mesmo? É tudo parecido com meu pai. Né? A pessoa que foi criticada constantemente na infância, ela pode se sentir inadequada e sem valor. Inadequada, não está adequada ao lugar. Eu nunca me encaixo em lugar nenhum. Eu não me encaixo nesse trabalho, eu não me encaixo nessa relação, eu não me encaixo nessa família, porque ela foi muito criticada o tempo todo. E ela não se sente valorizada em lugar nenhum. Ela mesma faz isso. Né? Vamos lá. A pessoa, vocês me perguntaram, que foi testemunha de violência em casa, vendo o pai bater na mãe, vendo a mãe bater no pai, e vice-versa, violência, quebração, pega a faca, vou correr atrás de você para matar, pega revólver para dar tiro, entra alguém para espartar. Essa pessoa pode ter medo de ficar sozinha ou de ser abandonada. Quem tem medo de ficar sozinha acaba se enganchando em qualquer relação. Acaba aceitando qualquer relação, seja relação amorosa, relação profissional, aceita qualquer relação. E ela diz, tem gente que diz, há 30 anos eu trabalho numa empresa no que eu não gosto. Por que será? O medo de ser abandonada, o medo de ficar sozinha, ser violentada, ser passada para trás, ou o medo de abandonar, fica na mesma relação ou entra em qualquer relação que não serve para ela. Entende? Tá bom. Qual que é o caminho errado, hein, gente? Qual o caminho errado para lidar com isso? Com essa insegurança hoje? Hoje, Eliette Maria pergunta assim, a Cris, obrigado por tanta dedicação, suas lives são lindas e cheias de conteúdo. Obrigado, Eliette. Eu tenho medo de ficar sozinha, mas não quero me casar novamente. Isso! Parece que as duas coisas estão juntas, né, Sandra? As duas coisas estão juntas. A experiência passada, talvez um trauma de infância, me fez entrar numa relação que ela já era carimbada para fazer você passar por isso. E aí você acredita que vai ser sempre assim. Imagina eu
sem óculos, está tudo borrado. E insisto em ficar sem óculos, eu vou ler. Não consigo ler. Aí eu começo a chutar, porque eu não quero que vocês percebam que eu não que eu uso óculos, sabe? E aí eu começo a chutar. Não dá para chutar nada. Olha só, é assim que a gente faz na nossa vida. A gente não se conhece e vai procurar pessoas erradas. Quando a gente coloca o óculos, a gente vê pessoas certas para nós. Então, quando você se conhecer, você vai se unir a pessoas muito melhores do que você já teve. Isso não significa que as pessoas sejam perfeitas, porque ninguém é, nem você é perfeito. Né? Muito bem. Um caminho errado para lidar com a insegurança, negar a insegurança. Não, eu sou seguro. E como é que se nega? Às vezes é evitando, às vezes é deixando que os outros resolvam. Né? Negar a insegurança. Então, para de negar. Se você negar, ela continua dentro de você, dominando você. E você se distraindo dela, mas ela está ali te perseguindo o tempo todo. Segundo jeito errado é você se autodesvalorizar, autodepreciar. Não, eu não sirvo mesmo para isso. Eu não consigo. Você está inseguro, insegura de dar um passo. Não, isso não vai dar certo para mim. Não, eu não quero casar de novo. Você está se desvalorizando, se depreciando, sabe? Mas não é se casar com os mesmos trastes, é se casar com pessoas, ó, que você enxerga. Mas para se enxergar, primeiro você tem que olhar para dentro de você, sabe? Vamos lá. Terceiro, criar dependência, que é um caminho que a gente faz também. E erra ao lidar com a insegurança desse jeito. Primeira coisa, negar a insegurança é um caminho errado, e eu faço isso. Autodesvalorização é um caminho errado, eu faço isso. E a dependência é um caminho errado. Eu dependo da valorização do outro, eu dependo do outro me qualificar, eu dependo do outro dizer se eu estou certo, eu dependo do outro dizer se eu devo fazer ou não. Entende? Então, a dependência é um caminho errado para resolver a insegurança. Não, eu só vou se eu tiver alguém. Eu só vou empreender se eu tiver um parceiro. Nunca! E às vezes você, para empreender, você quer um parceiro e acha qualquer traste na sua vida. E aí não vai dar certo. Né? Vanessa, tem um caminho muito legal, Vanessa. Um caminho muito legal. Conhecer seus níveis de consciência, seus estados mentais. Tem vários níveis de consciência, tem vários estados mentais, mente, emoção e instinto. Conhecer os gabaritos que você construiu na infância, reconectar-se à sua vida, à sua essência. Isso transforma. Né? E isso eu, Acrísio, faço com maestria no processo terapêutico à origem. Tá? Faço com maestria, sem falsa humildade, de verdade mesmo. Outro caminho errado para lidar com a insegurança é usar substâncias, qualquer uma que vá mudar o seu estado mental. Às vezes não. Eu acho que foi anteontem, estava muito, mas muito cansado para a live, muito. Eu estava derrubado para a live, mas derrubado mesmo. Mas eu tenho um compromisso de fazer a live, eu quero fazer, porque nem sempre a gente deve fazer as coisas quando está 100%. Às vezes, quando eu estou 0%, eu também devo fazer, não é? Eu tenho um compromisso e passou na minha cabeça, mas passou muito rápido, porque eu não peguei. Toma um vinho para você levantar o espírito. Olha só. Toma um vinho para levantar o espírito. Pode passar longe. Eu não preciso disso. Eu não preciso de um. Uma vez, uma pessoa, uma moça disse assim: você sabe que eu fumo, aquele fumo.
E desde os 16 anos. E eu sempre fui uma ótima funcionária por causa dele. Eu hoje sou uma ótima mãe por causa dele. Eu aguento as dificuldades da vida por causa dele. Eu disse, você é muito maior do que quando você está nesse estado. Esse estado te deixa entorpecida e você acredita que precisa disso para lidar com a vida. Você precisa se conhecer para lidar com as suas emoções. E aí sim, você vai mostrar quem é você de verdade. Então, substâncias. Nós não precisamos de substâncias para sermos melhores. O que a gente precisa é se conhecer. Conhecer aquelas coisas que eu disse. Sabe? Ele parece me conhecer. Então, cigarro para acalmar, café para acordar, bebida para ter coragem de falar com a mulher ou com o homem, droga para ficar bem, remédio para dormir ou para acordar. Como assim? Se a gente precisasse dessas coisas externas, quando a gente nascesse, já vinha tudo isso pendurado na gente e a gente tomando. Mas não precisa disso. Você precisa se conhecer. E se conhecer tem um caminho muito maravilhoso. Eu ensino você. Qual é o jeito certo de lidar com isso? Faça uma lista de qualidades. Talvez como Oswaldo Montenegro, faça uma lista de grandes amigos. Quem você já via 10 anos atrás, uma lista das suas qualidades. A gente faz lista facilmente dos nossos defeitos, mas de qualidade é difícil pintar, né? Não, café não é vício, eu só usei como exemplo. Mas pode ser. Lista de qualidade. Tem muitas coisas que são aparentemente inofensivas, mas são vícios. Açúcar é um vício. Açúcar é um vício, tá? Cuidado. Trabalho em excesso é um vício, cuidado. Sexo em excesso é um vício, cuidado. Consumismo em excesso é um vício, cuidado. Jogo é um vício, cuidado. Tem muitas coisas que são vícios e a gente nem saca, né? Brigar, sim, sabe por quê? Brigar é vício, sabe por quê? Porque quando você briga, você tem uma descarga de hormônios. Adrenalina, cortisol, noradrenalina e tem um monte de outros hormônios. As suas células ficam viciadas nesse hormônio e elas ficam pedindo. E você briga para dar, porque precisa calar essas células. As células elas têm elas se transformam, elas mudam de aparência para receber os hormônios. E você vicia. Mentir é vício, além de medo, né? E então você vicia. Nós viciamos as células num formato. Imagina o corpo todo, que é feito de células, ficam nesse formato para receber esse hormônio. Você fica sentindo desejo e aí você caça uma briga para isso, né? Então, bora lá, lista de qualidade. Já fez? Lista de qualidade. Segundo, reconheça seu valor. Reconhece seu valor. Tudo em excesso é vício, exatamente. Reconhece seu valor, tá? Você tem valores. Isso é importante. Se você não reconhecer, você fica lá, na insegurança. Mas tem uma coisa que muda você na essência. Fazer uma lista de qualidades, você pode olhar para a lista de qualidades e estar cometendo os mesmos erros, está vivendo a mesma insegurança. Reconhecer seu valor, você pode reconhecer e está cometendo os mesmos erros, vivendo na insegurança. Agora, quando você mudar o seu gabarito familiar, você muda. Quando você mudar seu gabarito familiar, você muda, porque ele é uma estrutura interna em você. É a programação. Tá? Exemplo de qualidade. Eu sou uma pessoa amiga, bondosa, ajudadora,
sou feliz, né? Tem tantas qualidades. Olha, você pede exemplo de qualidade é porque você não acha essa qualidade em você, hein? Vamos lá. Ó, por exemplo, a insegurança sentida está lá no passado, quando aconteceu um trauma de infância. Lá naquele trauma, você não sabia o que era insegurança. Você sentiu em você sentiu naquele ambiente a insegurança. Você não precisou do nome insegurança. Você viveu, em primeiro lugar, a insegurança naquela experiência de pancadaria, de crítica em excesso, de abandono, de não atenção, de não acompanhamento. Você viveu a insegurança em primeiro lugar. Você não pôs na cabeça, tá? Eu vou ensinar, estou falando sobre gabarito familiar. Nesse trauma, você absorveu o aprendizado e construiu um gabarito familiar. Escreveu na sua mente inconsciente. Nós podemos mudar? Sim, podemos mudar. E você escreveu no seu inconsciente, a partir de todas essas experiências sobre você, você registrou um gabarito sobre quem você é. E o que acontece? Esse gabarito faz você viver um bloqueio emocional, a própria insegurança, que faz você negar pessoas, faz você se sentir menor que os outros, faz você criar uma alta dependência dos outros, faz você ter medo de mudar, faz você se abraçar com alguém quando não deveria andar abraçado com esse alguém, faz você criar dependências de drogas, de substâncias, seja qual for, esse bloqueio emocional. Então, mas acontece que nós só olhamos o bloqueio hoje, nós não vemos nada para trás. Você vê a insegurança hoje, você não vê a insegurança, você vê a desgraceira que a insegurança causa na sua vida. E às vezes você nem relaciona a desgraceira com a insegurança, entende? É isso que está acontecendo. O que precisa fazer? Seguir o caminho de volta. Bloqueio emocional me diz que existem gabaritos que eu escrevi sobre quem eu sou, quem o mundo é e como deve ser regida essa relação. E esse gabarito não apareceu à toa. Apareceu por causa de vários traumas de infância, várias ocasiões. E eu devo ir lá e matar essa charada. Como? Com acompanhamento, né? Com acompanhamento. Esse é um método que eu desenvolvi em mais de 17 anos de treinamentos presenciais, de processos terapêuticos coletivos e individuais, e que eu percebi que esse é um caminho que todos nós fazemos. Só que tem um problema. Nós gostamos de soluções rapidíssimas e fáceis, como tomar remédio. Entende? Gostamos de soluções rapidíssimas e baratas que não mexam no meu compromisso financeiro. Então eu quero de graça. Se não for de graça, não serve. Não é? Mas eu pago pelo celular, eu pago pelo carro, eu pago pela internet, eu pago um monte de coisas. Menos eu não pago por mudança interna da minha vida. Eu não pago por isso. Não aceito pagar por isso. Mas como assim? Você não vale nada? Não vale nada? Então, aí que tá. Nós temos conceitos de que nós não valemos nada. A baixa autoestima está aí, no seu bolso. Eu vejo isso. Quando a gente fala, olha, vamos, a live é de graça. Eu vou dar uma semana chamada O Código da Insegurança. Eu estou preparando uma semana fantástica chamada O Código da Insegurança. É de graça. Mas quando eu disser para você, eu tenho um processo terapêutico de alta performance, fudido, que transforma a vida em até 5 semanas, pago. Aí você diz, obrigado, não quero não. Como assim? Quanto vale você? Quanto vale continuar com prejuízo? Entende?
Ah, lá vem o Acrísio. Ei, isso aí é coisa que fazem mesmo para vender. Não é para vender. Você já ouviu falar em degustação? A gente vai no mercado, no supermercado, tem degustação. Se você gostar, você compra. É ou não é? Ninguém está enganando. Tem test drive de carro? Tem. Test drive de carro? Você senta no carro, aquele carro cheiroso, né? E vai dar uma volta, não tem barulho nenhum, liga o sonzão. Nossa, test drive, você fica louco, eu quero um carro desse. Test drive, você não paga, não é? Tem test drive de namoro? Você conhece alguém, beija, conversa, vai lá, no rala e rola, é ou não é? Passa um mês com ela para saber se é bom ou não. Test drive. Ué, não é assim? Aí, como é que faz? Na hora de dizer, bicho, vamos mergulhar profundo, você vaza fora. Vamos fechar nosso relacionamento, você vaza fora. Vamos para um desafio, você vaza fora. Isso no trabalho. Te oferecem, venha ser diretor, que você tem tudo. Não, vou ficar aqui como vendedor. Cara, é mesmo. Você continua sendo desvalorizado, não é? Mas assim, de boa, de boa. Vamos lá, eu tenho a Sandra Cristina. E na minha adolescência eu sempre recebi o nome de vagabunda e preguiçosa. Esse hoje ainda recebo esses nomes pela minha filha. Olha só, a sua filha está seguindo. Olha, gente, é o seguinte: é, existe algo que passa na nossa vida de pai para filho, de mãe para filho. Passa na família. Não é puramente genético, mas passa. E a gente está num nível de inconsciência muito alta. E a sua filha está repetindo o que sua mãe falou para você. Olha só que coisa doida, não é? Está na hora de você quebrar esse ciclo para que a sua filha olhe para você com respeito e honra. Ela só tem uma mãe na vida, não tem duas. Então, você é quem tem que quebrar esse ciclo, Sandra. É você. E recompor essa conexão de vida na sua vida. Vem para o processo terapêutico à origem, vem que você vai entender isso e vai mudar isso. E vai ter a oportunidade de oferecer uma mãe para sua filha, que talvez ela não tenha tido ainda. E ela está desafiando, ela está repetindo o que a sua mãe fez. Ela está sendo o quê? Sua mãe para você. Entende? É profundo isso, Sandra. É profundo. Né? O que mais? Samuel. Deixa eu ler aqui o Samuel. Samuel, esses traumas ficam no subconsciente. Isso. Boa, Samuel. Eu tenho uma palavra que eu não gosto, é sub. Meu pai foi subtenente, depois foi primeiro-tenente. Sub é aquele que vem embaixo, é inferior. Não existe essa regra aqui dentro de inferioridade. O que existe é consciente e inconsciente. E os dois estão juntos. Os dois trabalham juntos. Não tem nenhum sacaneando o outro. A estrutura nossa é a estrutura legal, só que a gente não entende e mal utiliza essa estrutura. Tem um primeiro pilar que eu ofereço no processo terapêutico, eu estou vendendo processo terapêutico, nem era para eu falar sobre isso, que se chama a vida em equilíbrio. São três grandes estruturas na nossa história, na nossa vida, aqui dentro de nós. Três grandes estruturas. E essas estruturas compartilham do inconsciente e consciente. Os traumas de infância, eles estão guardados no inconsciente, e tem traumas que são conscientes. Geralmente, traumas conscientes são aqueles muito fortes: violência sexual, violência física, mortes, separações. Esses estão na nossa mira.
Agora, existe aqueles que estão guardados no inconsciente, e esses fazem estragos sem que a gente perceba. Porque a partir deles nós escrevemos gabaritos. E gabaritos é o segundo pilar da grande estrutura do processo terapêutico à origem. E nós vamos olhar para os gabaritos antigos e disfuncionais que nós escrevemos e vamos reescrever outros, vamos atualizar nosso gabarito. Imagina você passando um antivírus no seu computador que estava lento, você queria quebrar o computador. Você passa um antivírus e atualiza a programação. Pô, você vai ter um computador veloz. É assim com a gente, entende? É isso mesmo. Ok? Então, sim, fica no inconsciente. Mais um, Eliette Maria. Não sei se tem ligação com a rejeição na infância, mas por presenciar muitas brigas, eu não sei lidar com a paz. Tudo resolve. Eu respondi isso para ela. Por que será? Você aprendeu uma coisa, aprendeu que amar é isso. Isso é um gabarito, só que ele está mais profundo. Isso é um gabarito muito superficial quando a gente fala assim. Amar é essa forma de amar, um amor negativizado. Eu aprendi, só que aqui dentro da nossa cabeça não existe certo nem errado. O conceito de certo e errado, quando eu digo nossa cabeça, estou falando da estrutura, tá? Do cérebro. O cérebro foi feito para aprender, não foi feito para criticar. A crítica, certo e errado, bom ou mal, justo, injusto, é da sociedade. É o que a sociedade cria e a gente coloca. É tanto que o que é certo e errado aqui não é certo e errado lá no Japão, é diferente. Aqui, quando você entra num ônibus no Brasil, deveria ser assim, ou no metrô, um velho, uma mulher barriguda, mas um velho, jovens se levantam para o idoso se sentar. No Japão, nenhum jovem se levanta para o idoso. Nenhum. Se levantar, o idoso não vai sentar, porque é falta de respeito com ele. Olha só que cultura diferente. Então lá, o idoso é respeitado pela força que ele tem e ele é capaz de ficar em pé. Aqui, você dizer, não venha sentar, você está chamando ele de fraco. Coisa louca, né? Então, por que eu estou falando isso, hein? Ah, meu Deus do céu. As estruturas nossas, o que é certo, o que é errado, a gente aprende na sociedade, entende? Mas a mente, ela foi concebida em nós para aprender. E se lá na infância você via casal dando porrada um no outro, a sua mente aprendeu que isso é casal, que isso é relação. Se você apanhava do seu pai, apanhava da sua mãe, você aprendeu que criança tem que apanhar de papai e mamãe. É um aprendizado. Então, a gente precisa mudar isso. Isso a gente só muda com algumas coisas. Conhecimento, nível de consciência diferenciado, gabaritos novos e reconexões de vida. Sem isso, não adianta dica. Dica não vai funcionar. É isso aí, faça terapia, Alana, faça terapia. E faça o processo terapêutico, Alana. Porque com o processo terapêutico você vai avançar 15 anos na sua terapia. Avançar 15 anos na terapia. Porque a terapia não vai te ensinar. A terapia vai se abrir para você. Ela tem uma velocidade própria. Eu sou terapeuta, eu atendo individualmente. Mas um processo terapêutico, a origem ela avança os nossos processos cognitivos internos. Você vai levar conteúdos que você demoraria talvez 5 anos para levar para sua terapeuta. Entende? Então você faça o processo terapêutico para você avançar no seu processo lá com a sua psicóloga, com a sua terapeuta, sacou? Falo isso de coração, tá bom? Muito bem, pessoas. Eu falei demais, 46 minutos. Quero agradecer a vocês pela paciência, por terem estado aqui comigo esse tempo. Espero ter ajudado um pouco vocês. E se vocês quiserem, entra lá no link da minha bio, do meu perfil, tem um link, se inscrevam, porque já já eu vou anunciar uma semana chamada O Código da Insegurança. Desvendei esse código da insegurança para você.
E é claro que eu vou oferecer para você o que há de melhor no mundo que eu conheço. Processo terapêutico à origem, que se propõe a arrancar o bloqueio emocional de insegurança, eliminando traumas de infância em até 5 semanas. E se você não tiver resultado, eu te devolvo o dinheiro, tá bom? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Aproveitem do que vem por aí. Fiquem com Deus. Dá licença.